Norma. Norma é o centro do nosso sistema, né? Se nós somos estudantes do sistema solar, a norma é o nosso Sol. O direito, ele centra-se em torno da norma. A norma não é a única coisa que tem no direito, obviamente, existem muito mais além da norma jurídica. Mas a norma é o nosso centro de gravidade, né? É onde a gente realmente assenta o nosso conhecimento e constrói a partir desse grande conceito, que é o conceito de norma. Complexo, difícil, às vezes. E nós vamos, agora nessa dica aqui, estudar um pedacinho da ideia de norma, que é a noção de sanção, que está atrelada à noção de norma, né? Então, o que o nosso sistema oferece em relação a norma e sanção? Bom, a sanção acaba sendo uma maneira de nós confirmarmos a norma, né? Por quê? Porque a sanção que torna a norma jurídica no aspecto de não ser conselho, né? Se eu não tenho sanção, norma sem sanção vira conselho. Norma sem sanção vira o quê? É bom que você se comporte dessa maneira. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer dar dica aqui de comportamento. O que o direito quer fazer? O direito quer dizer, faça isso, eu te imponho essa conduta, ou não faça aquilo. Ou você pode fazer isso, está autorizado, por isso ninguém pode lhe impedir. Se alguém lhe impedir de fazer isso, venha falar comigo, Estado, que eu vou impor sanção, vou cobrar geral. Essa é a ideia da norma. A norma sempre tem uma sanção. Então, se alguém quiser lhe embutir a ideia de que norma não tem sanção, só se a OAB requereu sobre um certo específico autor, que não me vem na cabeça agora a OAB tendo cobrado nada nesse sentido. Pelo contrário, a OAB bate o martelo em cima das ideias de Norberto Bobbio, que sempre vão vincular a ideia de ordenamento jurídico com a ideia de sanção. Isso não quer dizer que direito seja força. Isso não quer dizer que direito seja força. Isso quer dizer que as normas têm sempre uma ameaça de sanção. Mais uma vez, porque senão vira conselho. Então, como diria Padre Quevedo, isso não existe. Não tem sanção que... Opa, não tem sanção? Não, tem sanção. Tem sempre sanção. Não tem norma no ordenamento jurídico sem sanção. Aí você vai dizer, Rian, mas peraí. Que papo é esse? Quer dizer que toda norma tem uma punição? Aí que vem o problema. Nós temos sanções que são punitivas, e nós temos sanções premiais. É assim que a doutrina trata do tema. Então, perdão, mas isso é verdade. Nós temos sanções, então aqui a nossa sanção, ela traz aqui o modelo de punitiva, então temos sanções punitivas, e sim, nós temos as sanções premiais. Via, mas como assim sanção premial? Quer dizer que a lei diz, olha, você pode fazer isso, se você fizer isso, você leva uma vantagem. Então, é claro que sempre tem como você fazer uma interpretação a contrário senso, né? Isso quer dizer que se eu não fizer aquilo, eu perco a vantagem. Isso quer dizer que na prática é uma punição por não fazer aquilo, né? Sim, pode ser. Mas, por exemplo, a lei tributária. Olha, se você pagar antecipadamente, está aqui, desconto. Não tem, você poderia dizer, não tem punição, ela está dando um prêmio. Se você fizer isso, está aqui, ó, prêmio para você. Mas as pessoas vão dizer, sempre tem uma ideia de sanção, porque eu posso fazer duas coisas aqui. Uma, interpretar que o não pagamento antecipado gera perda daquilo lá, isso seria uma sanção. Se eu chegar no dia seguinte, lá o prazo, e dizer, eu quero pagar com desconto, já era, passou, não cumpriu a lei. Sanção. Sanção é não desconto. Essa é uma maneira de interpretar. E a outra maneira é, se lhe cobrarem isso aqui sem o desconto, excesso de exação, punição para aquela pessoa lá. Sanção penal, inclusive. Se alguém quiser te cobrar mais, sanção para eles. Por quê? Porque a lei está te possibilitando isso aqui. E a lei a possibilitar que você faça alguma coisa, ela impõe sanção em quem não cumpre aquilo, em quem não cumpre essa disposição. Então, existem maneiras de você interpretar que a própria sanção premial também gera sanções punitivas, ao menos indiretamente. Mas, de toda forma, como eu dei exemplos aqui, sim, pagamento de impostos, por exemplo, às vezes existem sanções premiais. Você está devendo imposto, renegociação aqui, refis, com desconto. Isso seria uma sanção premial. Outra questão é, por exemplo, o registro de imóveis, né? Se você adquirir um bem móvel, como é que você faz? Adquire a propriedade? Registro. Se você tem um bem móvel, você vai lá e faz eu falei bem móvel, é sempre esse I, né? Bem imóvel, registro. Você adquire a propriedade lá quando você registra a sua escritura. Aí eu tenho um bem móvel, já como é que eu transfiro? Tradição. Mas aí nós sabemos, se for um veículo automotor, transfere-se com a tradição, mas é de bom grado que eu vá lá e faça essa transferência. Senão, o que acontece? Eu não transfiro o carro há bom tempo,
multa. Multa pela não transferência, multa administrativa, sanção. Sanção aqui, sanção. Agora, no caso do bem imóvel, o que acontece? Se eu não fizer o registro corretamente, eu não me torno dono. Aí o que acontece? Eu estou perdendo aqui o prêmio de me tornar dono do imóvel. E aí vem o contrário, né? A interpretação mais uma vez é contrário senso. Mas se você não fizer, não vira dono. E aí depois alguém compra esse imóvel, vai dar rolo para você. Por quê? Porque você não registrou. Não registra, não é dono. Então, assim, a própria interpretação do premial aqui, ela é sempre um tanto complexo, mas sim, existe essa ideia de sanção premial. Mantenha lá no fundo da sua cabeça que pode aparecer assim em prova, inclusive com sanção premial. Mas toda norma tem sanção. Jean, mas eu já vi algumas vezes situações em que a norma está lá escrita, mas o que acontece? Eu não vejo uma sanção naquele dispositivo. Sim, cuidado com isso. Nem sempre a sanção está no próprio dispositivo. Nem toda norma é aquela facilitada pela norma, por exemplo, como a penal. Então, se nós formos olhar lá a norma penal, é muito, muito simples, né? Está lá o preceito primário, nós temos lá o preceito primário e está lá o preceito secundário. Qual que é o preceito primário? Matar alguém. Qual que é o preceito secundário? Reclusão. 6 a 20 anos. Homicídio simples. 12 a 30, homicídio qualificado. Está lá. Preceito primário, matar alguém. É a conduta que você não pode cometer. E está lá o preceito secundário. Se cometer, amigo, aqui tá a sanção. 6 a 20, 12 a 30. Artigo 121 do Código Penal. Então, aqui é fácil, né? Não precisa nenhum tipo de dificuldade para entender. Agora, procura no código para mim onde está tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Não tem. Por quê? Porque está lá matar alguém. Caramba, gente, mas e se a pessoa não morrer por circunstâncias alheias à vontade do agente? Você vai lá para o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Está lá o quê? Está lá, se o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas espera aí, mas lá não tem pena. Não, realmente não tem. Lá diz o seguinte, que a pena vai se reduzir conforme, e aí a interpretação que a jurisprudência dá é conforme o intercrimes, né? Você tem lá uma fração de redução, e essa fração de redução depende de onde você vai para o intercrimes. Então, aqui nós temos o quê? Uma interpretação que na prática integrou a legislação, dizendo, olha, aquela sanção aqui dentro daquele intervalo legal é conforme o intercrimes, quão perto você chegou na consumação. E você pega essa norma penal de extensão, a norma que permite você punir alguém por tentativa de homicídio. Você acopla o artigo 14, inciso 2, de fato é o artigo 14, parágrafo único, inciso 2, e você acopla esse artigo 14 com o artigo 121 do Código Penal. E aí essas duas normas em conjunto geram a sanção da tentativa de homicídio. Então existe norma de extensão. Sim, que sempre tem uma punição. E naqueles casos aí que eu não encontro uma norma de extensão e parece que tem um artigo de lei que não tem sanção. A sanção ela pode estar, inclusive, espalhada pelo ordenamento jurídico. Então, normas são sempre imperativas, elas são obrigatórias, elas têm sanção. Só que a norma pode aqui não trazer expressamente a sua sanção, mas sempre a sanção pode ser extraída do ordenamento jurídico como um todo, do sistema como um todo. Então, nem sempre a norma vai ter a sua disposição estrita de um preceito secundário trazendo a sanção. E nem sempre eu consigo achar sequer uma norma de extensão, mas eu garanto que a sua sanção vai ser extraída do sistema como um todo. O sistema vai trazer uma sanção. Qual é a sanção? A perda de um prazo pode trazer aí a preclusão, você pode perder o acesso a um certo direito, você esmiucia, você vai achar alguma coisa. Por quê? Porque tem de ter uma sanção para poder fazer o quê? Para poder dar backup para a norma. Poder dizer, essa norma aqui se aplica e é isso que acontece se você não cumprir. É isso que torna o direito esse instrumento tão forte, né, de controle social. Porque ele é atributivo, sancionatório. Ele atribui condutas, diz o que você faz, o que não se pode fazer, o que se pode fazer, o que se deve fazer, o que não se deve e não se pode fazer, e vai distribuindo sanções. Vai distribuindo aí consequências do cumprimento ou descumprimento da norma. Então, é assim que a gente pensa no direito, né? A gente vai fazer o quê? Como é que a gente constrói o direito? A gente pega aqui o direito e diz o que é o direito, afinal de contas. O direito é um instrumento, é simples, instrumento do controle social. É isso que é o direito. Direito é controle social. As pessoas precisam ser controladas, no sentido de que nós temos muitas vontades, nós queremos fazer muitas coisas, e se deixar pela nossa conta, eu faço de um jeito, você faz de outro, outro faz de outro, aí vira uma bagunça. Então o que o direito faz? Ele primeiro uniformiza as condutas, quando necessário. Né? Por exemplo, o direito uniformiza a maneira como nós adquirimos bens imóveis.
e nos tornamos proprietários, né? O direito ele faz o quê? Ele garante um padrão mínimo de convivência, especialmente o direito civil, né? O direito penal, padrão mínimo de convivência, o que pode e o que não pode fazer. Então, olha, essas condutas aqui são inadmissíveis. Aí o direito civil diz, e essas condutas aqui são recomendáveis. Boa fé, por exemplo. É boa, em todos os negócios jurídicos, a boa fé é recomendável, senão vai dar problema. Então, o que a lei faz? Ela controla a sociedade, garantindo que as pessoas possam viver bem em conjunto, né? E para isso, é por isso que para ter esse controle social e que ele seja efetivo, aí não tem jeito, eu tenho de ter sanção, não tem como escapar. Então essa é a ideia da sanção. A sanção ela garante que o direito, não que ele seja força, mas que ele seja efetivo dentro do seu modelo jurídico. As pessoas em geral cumprirão o direito, aspas, de bom grado. As pessoas em geral veem logisticidade no sistema e dizem, eu cumpro porque eu sei que é bom. Então, em geral, a grande esmagadora maioria das pessoas cumpre o direito. É uma boa questão se elas cumprem por medo da sanção ou porque elas absorvem as normas. A maioria da doutrina vai dizer porque as pessoas absorvem as normas. Elas entendem que aquilo é correto, que aquilo é a maneira de se viver em sociedade. Que é, ou porque as normas são justas, ou porque, mesmo que eu discorde, eu preciso cumprir as normas para que outras pessoas também cumpram as normas para que a sociedade seja viabilizada. Então a gente acaba cumprindo. Mas eu tenho de sempre conseguir ter um passinho a mais. E para aqueles casos em que as pessoas ou elas não concordam e descumprem as normas, ou porque elas dão uma escorregada aqui e não cumprem lá. Aí isso tem que ter sanção. É justamente para esses momentos que a lei tem de mostrar, realmente eu vou confirmar que o ordenamento jurídico está vigente. E aqui, ó, tá aqui a sanção, confirmei. Pode seguir a lei, continua seguindo, que se não seguir vai dar problema. Então, é assim que a gente consegue fazer com que a lei demonstre a todo momento que ela está sendo cumprida. Tanto é que se a lei parar de incidir sanção, vai ter discussões sobre, inclusive, lacuna ontológica. Quer dizer, existe uma disfunção entre aquilo que era para ser e aquilo que na prática vem sendo, né? Então, uma grande questão, né, discutida ultimamente é o crime de prostituição, né? A casa de prostituição é crime, tá previsto no nosso Código Penal. Aí as pessoas simplesmente têm aí estabelecimentos lá, estilo Peter Baelish, no Game of Thrones, pra lá e pra cá, né? Tudo quanto é lugar tem, inclusive frequentada por pessoas da alta sociedade. E aí, como é que faz? Aí começa a discussão sobre se existe uma lacuna ontológica, tem uma disfunção entre a norma e o que está na realidade. Aí vai ter, inclusive, discussões sobre, eventualmente, até o costume derrogatório. Se o costume, a prática reiterada das pessoas, faz com que a norma perca o senso de obrigatoriedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sanção é realmente importante. Porque se a sanção, ainda que existente, não é aplicada, as pessoas passam a desconfiar da validade da norma. Então, inclusive, a aplicação episódica da norma gera o quê? Gera uma injustiça, porque as pessoas não esperam. Surpresa! Né? Você tem de sempre estar ciente de que a norma será aplicada. Então, por tudo isso, a sanção é fundamental. Pode aparecer em prova da OAB? Sem dúvida, já apareceu a questão da sanção, né? Aqui nós estamos, inclusive, dando um passo a mais, fazendo toda essa análise aqui complexa e aprofundada para fins de OAB, né? Assim, para onde a OAB cobra, nós estamos aqui fazendo uma análise para você não ter dúvida de que você vai acertar as questões que envolvem norma jurídica e sanção. Afinal de contas, sanção e norma fazem parte da parte central do nosso sistema jurídico, que é como nós aplicamos o direito na prática, né? E como advogados nós temos de aplicar muito bem o direito. Então, nós estamos agora vacinados para qualquer questão que apareça em prova cobrando sanção e norma jurídica.